Boa noite a todos, senhores acadêmicos, amigos que nos honram com sua presença e aqueles que nos seguem pela internet. Nós estamos dando continuidade hoje ao ciclo Brasil 2050 e o conferencista de hoje é Mário Moscatelli. Muitos já devem ter ouvido falar em Mário Moscatelli, porque ele, por sua campanha persistente em defesa do meio ambiente, no Rio de Janeiro, ele é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade de Santa Úrsula e tem mestrado em Ecologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É especialista em ecossistemas costeiros e recuperação e conservação de manguezais. É consultor ambiental, de várias instituições. Ele já trabalhou na Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Secretaria Municipal do Meio Ambiente e na Prefeitura de Angra dos Reis. Ele tem como título Troféu Responsabilidade Social, Fernando de Carvalho, da Associação de Imprensa, Medalha do Mérito Pederneisso, da Câmara Municipal, e tem a sua produção bibliográfica, tem vários artigos, sobretudo na Ciência Hoje, e de Olho no Verde, Ciência Hoje, e outros artigos, 500 anos de degradação, também publicado na Ciência Hoje. Atualmente é professor de gerenciamento de ecossistemas do Centro Universitário da cidade e responsável técnico pela Manglares Consultoria Ambiental. Eu passo a palavra para Mário Moscatelli e pedindo a ele, como campo de trabalho dele, sobretudo o Rio de Janeiro, mas que ele também estendesse os seus comentários e as suas análises e suas previsões para o Brasil como um todo. Eu passo a palavra, então, a Mário Moscatelli. Vou colocar o cronômetro como filho de italiano, senão eu me estendo demais. Vamos lá. Bom, eu pediria, se possível, apagar essas luzes daqui, para a gente ter melhor visibilidade dos slides. É possível? Isso. Isso, bem melhor. Acho que pode apagar tudo. Isso. Bom, eu estava comentando, são 23 anos sobrevoando a região metropolitana do Rio de Janeiro pelo projeto Olho Verde, um projeto de monitoramento ambiental aéreo. Antes dessa crise, da atual crise, eram voos mensais e hoje voos esporádicos, mas que me dão claramente a noção do que vem acontecendo no Rio de Janeiro e provavelmente que aconteça no Brasil inteiro, visto que o Rio de Janeiro é uma câmara de ressonância de tudo aquilo que acontece de bom e principalmente de ruim nesse país. Só um instantinho, que agora não está vendo. Aqui. Bom, o Rio de Janeiro é uma região naturalmente, ambientalmente vulnerável. Quando aqui os portugueses chegaram, encontraram brejos, manguezais, restingas e encostas com intensa declividade. Ou seja, para efetivamente ocupar essa área, só restavam as restingas, e que eram muito reduzidas em comparação com todos os demais ecossistemas que predominavam aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro e na própria cidade do Rio de Janeiro. Para qualquer carioca, não é novidade os intensos temporais que ocorrem de tempos em tempos na cidade do Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu não sou nascido em 64, então não lembro das chuvas torrenciais de 1966, mas lembro muito bem das chuvas torrenciais de 1988, depois das chuvas torrenciais de 1996, que é essa matéria, depois as chuvas torrenciais de 2010 e assim por diante. Lembrando que só nesse ano alguma coisa tem mudado.
ou seja, a frequência desses temporais tem sido reduzida. Aquilo que a gente via de 10, 15, 20 anos, nesse ano nós tivemos 3 temporais num período de 6 meses. Será que esse é o novo modelo? Será que esse é o novo protocolo climático? Ou é só um fato atípico? Bom, o relevo da cidade explica essa vulnerabilidade. Nós temos as baixadas, ali a Baixada de Sepetiba, a Baixada de Guaratiba, Baixada de Jacarepaguá, um pouco mais acima, a Baixada Fluminense. Grandes baixadas naturalmente vulneráveis à inundação. Não tem nada a ver com a presença humana, com alterações climáticas. Naturalmente, quem chegou aqui encontrou esse quadro. E, consequentemente, a gente tem um paralelo muito claro entre topografia baixa e inundação. Então, repetindo, a região de Sepetiba, a região de Guaratiba, Baixada de Jacarepaguá, Baixada Fluminense e aquela parte de Guapimirim, à direita, onde você pega Itaboraí, São Gonçalo, Magé, toda aquela região bastante baixa, naturalmente vulnerável. Bom, e aí quando a gente olha um pouquinho para o futuro, tem a turma que acredita em aquecimento global, tem a outra turma que não acredita, uns dizem que é um processo natural, que o homem não tem nada a ver, outros dizem que o homem tem a ver, enfim. Eu deixei essa polêmica um pouco de lado e fico observando o que está acontecendo, o que vem acontecendo nos últimos anos. Eu não sou, na verdade, eu fui professor de gerenciamento de ecossistemas, porque o centro universitário da cidade fechou, mas desde aqueles anos 90 eu vim acompanhando os estudos e os alertas feitos por climatologistas a respeito de um futuro. Esse futuro dizia respeito a 2100. O problema é que o 2100, aquelas avaliações tidas como catastrofistas em 1999, elas estão se materializando em 2020. Ou seja, aquilo que era catastrofista, hoje está se mostrando otimista. Hoje a gente vê novas previsões, se fossem visões, com certeza aconteceriam, mas são previsões. Previsões que em 2050 já iremos colher de forma bem concreta aquilo que nós plantamos nos últimos 100, 200 anos. Ah, mas eu não acredito. Não há problema. Os fatos irão se impor. Independente do seu viés ideológico, político, a natureza vai dar a resposta dela. Espero que não seja essa, mas se for, é bom que nós estejamos devidamente preparados. Então, a gente observa o mapa de cima, a parte rosa, as áreas mais densamente ocupadas, as baixadas são as áreas mais densamente ocupadas, e a gente observa, numa simulação, no mapa de baixo, uma situação mais dramática, o pior quadro possível, com inundação em todas essas baixadas. Ou seja, a Baixada de Jacarepaguá, Barra da Tijuca some, boa parte do litoral da Zona Sul também some, região portuária do Rio de Janeiro some, Baixada Fluminense some, região de Guapimirim, São Gonçalo e Itaboraí somem, Baixada de Sepetiba some. A avaliação é de 1.800.000 pessoas não tendo onde morar, de uma hora para outra. Bom, mas isso daí é uma previsão. Tá bom. Bom, a gente sabe que um dia todos nós iremos morrer, né? Mas não se sabe de quê. Então a gente faz um plano de saúde. Não, mas isso não vai... Não, eu acho que o plano de saúde é que está faltando nas políticas nacionais e internacionais e globais. A gente não faz seguro querendo morrer, ou bater de carro, ou cair de moto, mas a gente faz para se prevenir. E essa prevenção eu não vejo de forma alguma, eu vejo muito discurso, muito palanque, mas efetivamente mudança só no quintal dos outros, né? Porque a mudança vai exigir de mim, eu não vejo essas mudanças nem no meu próprio comportamento, mudanças no dia a dia. E ninguém quer abrir mão do seu dia a dia. Opa. Bom, aqui um detalhe da vulnerabilidade de um bairro que cresce a olhos vistos,
que é a região da Baixada de Jacarepaguá, fica tudo debaixo d'água. Campos de Sernambetiba, aquela região de Vargem Grande, Vargem Pequena, o que hoje já fica debaixo d'água, porque é um terreno de solos hidromórficos, solos extremamente maleáveis, são solos que estão se formando ainda. E toda a região do centro metropolitano debaixo d'água. Isso daqui é um quadro de vulnerabilidade, de inundabilidade. O quadro, digamos, mais apocalíptico, 2050 a 2100, dependendo do dever de casa da espécie dominante, se essa espécie fizer ou não o seu dever de casa. Bom, causas do agravamento. Então, nós temos um paciente que tem uma vulnerabilidade ambiental natural. Vamos esquecer o aquecimento global. Esquece. Temos aqui um exemplo. Aqui, a Baixada de Jacarepaguá, em 1936, a foto de Magalhães Correia, um naturalista, um cronista da primeira metade da década do século passado, onde ele descrevia o sertão carioca, né? A região da Baixada de Jacarepaguá, a Lagoa de Marapendi, a Lagoa da Tijuca, a Lagoa de Jacarepaguá. Aqui, só para vocês terem uma ideia, a região da Península, Lagoa de Marapendi, provavelmente nessa área daqui o Alfabarra, enfim. Esse era o cenário há menos, ou por volta de 80 anos atrás. 80 anos se passaram e construímos isso. Construímos uma cidade no que era o sertão carioca. Uma cidade que até hoje, em pleno século XXI, questões básicas de qualquer civilização do século XXI não estão ainda resolvidas, como o saneamento. Saneamento, uma chaga histórica ambiental na cidade do Rio de Janeiro, para a felicidade de poucos, em detrimento da saúde de todos. Eu gostaria de dizer uma coisa que é bastante significativa, senão eu acabo esquecendo, que a degradação ambiental da cidade do Rio de Janeiro, da região metropolitana, do Brasil, dos biomas brasileiros, tem delinquentes ambientais por trás de toda a degradação. Então, a questão da falta de saneamento universalizado na região metropolitana do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, é uma questão de polícia. Infelizmente, por gerar caixa, dinheiro para estruturas governamentais, a estatal que monopoliza esse serviço é intocável. É uma empresa intocável. Eu nunca vi nenhum responsável ser processado pelas inúmeras degradações que a gente vê nas bacias hidrográficas, nas mortandades de peixe. Nunca. É intocável, independente da facção política que esteja no poder. Porque o que interessa é dinheiro em caixa. Então, não me venham, o viés ideológico XYZ. Não tem isso. Não existe isso. Isso só para a plateia. O que interessa é dinheiro em caixa. Bom, então, voltando aqui à Baixada de Jacarepaguá, nós temos a região que mais cresce, ou crescia no Rio de Janeiro, com uma expectativa por um futuro, quem sabe, ter saneamento, né? Toda vez que eu passava pela Rocinha, toda vez que eu passo pela Rocinha, eu fico imaginando como é que aquele troço ficou daquele tamanho, né? Como é que a gente pôde deixar a cidade crescer de forma tão desordenada, que aí já seria a segunda chaga. Política habitacional nessa cidade, na região metropolitana, continua um oásis perdido em algum momento, num espaço-tempo, num universo paralelo, né? Os mesmos problemas do século XIX, do início do século XX, daqueles soldados que vieram da Guerra de Canudos, continuam até hoje. Eles não são soldados, mas são outras pessoas que vêm de outros estados buscando melhor qualidade de vida e vão se apinhando, porque não existe. Eu desconheço, enquanto técnico, morador, cidadão da cidade do Rio de Janeiro, qual é a política habitacional dessa cidade nos últimos 20, 30 anos. Eu vejo muita maquiagem.
mas efetivamente um caminho, uma política de Estado, eu desconheço. Então está aí, né? A Rocinha, como é que ela ficou desse tamanho? Bom, comecei a entender, acompanhando o crescimento da comunidade do Banco, na região do Itanhangá, né? Você vê a mata. Moscatelli, você está mais preocupado com a mata do que com as pessoas? Olha só, o que mantém a estabilidade dos taludes, das encostas, do maciço da Tijuca, da Pedra Branca, devido àquela tal vulnerabilidade que eu comentei no início, são as matas. E mesmo com as matas, dependendo da chuva, do índice pluviométrico, nem a mata segura, e aquilo escorrega. E quem tiver pela frente vai junto. Então, a gente observa, isso daqui deve ter sido, vamos dizer, um paralelo com a Rocinha há 50 anos atrás. Eu vi algumas fotografias que era assim, desse jeito. Pois bem, ali, a mata, que é a responsável pela estabilidade da encosta, começa a sofrer um ataque sistemático. Vira um queijo suíço. Então, são nossas bombas relógio, que estão aí, fazendo o tic-tac delas, e que só estão aguardando a próxima chuva torrencial. Dependendo de onde vai cair, veremos aquelas tragédias, mães chorando, gente reclamando, experts, né? Aparecendo, dando explicação. Depois de tragédia é fácil dar explicação. Eu quero ver é evitar a tragédia. Pai João, aqui, ó, como é que vai entrando mata adentro. Itanhangá. Isso daqui é impressionante. Aqui vocês observem as construções justamente nos drenos das encostas. Ou seja, o cara está construindo, não vai faltar água na casa dele, né? Provavelmente vai ter excesso de água. Ali. Então, são os inúmeros pontos vulneráveis, naturalmente, que se tornam cada vez mais vulneráveis em virtude do crescimento urbano desordenado. Ali. A mata sendo completamente suprimida, e aqui a encosta, com uma declividade extremamente acentuada. Nas chuvas de abril, quando soube que tinham morrido 10 pessoas, eu comentei que a conta estava pequena. Ainda cabia muito mais gente. Não aconteceu uma tragédia por acaso. Foi o acaso. Simplesmente o acaso. Bom, quando não são as encostas, são as baixadas. Eu estou pegando o exemplo da Baixada de Jacarepaguá, poderia pegar a Baixada de Sepetiba, depois vou mostrar a Baixada Fluminense. Eu tenho um tempo restrito para falar de todas as tragédias de bombas relógio que nós temos aqui no Rio de Janeiro. Tá? Se, por um lado, o saneamento básico não é prioridade porque é uma máquina de fazer dinheiro, o crescimento urbano desordenado é outra fábrica de fazer dinheiro. Antigamente eram os traficantes, hoje são os milicianos. Agora, eu ontem li que é o narcomiliciano. Enfim, a gente não existe espaço vazio sem dono nessa cidade. Né? O fato é que isso daqui nunca teve interesse, o crescimento urbano desordenado, nunca houve interesse de prefeitura alguma, não é dessa atual, nem não é da outra passada, não houve, nunca houve, interesse de ordenar o uso do solo e implementar políticas habitacionais para ordenar essa bagunça que, em alguns casos, não tem mais solução. Isso aqui é Rio das Pedras, são 70 mil pessoas. Eu quero fazer um destaque. Nessa área daqui, eu acompanhei o atual prefeito, que eu não tenho a menor simpatia, aliás, não tenho simpatia por nenhum deles, mas eu acompanhei o projeto que ele queria implementar nessa região, de urbanização. Não conseguiu. Não conseguiu por quê? Porque tem pessoas que têm 200 apartamentos aí. E o cara não vai trocar 200 apartamentos, a renda de 200 apartamentos, por um apartamento. Então, a mobilização que houve dentro dessa comunidade inviabilizou, pelo menos até o momento, esse projeto. Então, mesmo quando o poder público sinaliza a vontade de fazer algo, forças nem um pouco ocultas se mobilizam para inviabilizar a tentativa do processo de
ordenação do uso do solo. Então, aí a coisa fica muito complicada, porque você tem um poder público que, normalmente, é apático, omisso. Quando se prontifica a fazer alguma coisa, é bloqueado por lideranças locais, por interesses econômicos locais. Interesses econômicos e políticos locais. Aí, isso daí é a urbanização. A urbanização feita com lixo. Vai se jogando lixo em cima de solos hidromórficos, né? Há uma eliminação constante de metano, tanto de natureza, de forma natural quanto artificial, e vai se acrescentando novos quarteirões na favela. Na Muzema, né? Conhecido bairro miliciano, aqui também é outra vez. Quer dizer, houve aquele desabamento. Eu, 48 horas antes, após o sobrevoo, após as fortes chuvas, alertei as autoridades do Itanhangá, da Muzema e do Vidigal. Ninguém se mexeu, caíram os 2 prédios, 24 mortos. A prefeitura, quando se prontificou tardiamente de derrubar os outros prédios, a população se mobilizou e não deixou. Então, é a fome com a vontade de comer. Então, nos resta aguardar as próximas tragédias. Aí, o cara construindo na encosta, olha lá o pedregulho que tem atrás. Essa obra, em particular, ela foi denunciada no Bom Dia Brasil, com matéria do André Trigueiro, que já esteve aqui também como palestrante. Vocês acham que aconteceu alguma coisa? Aconteceu, a casa está com três pavimentos hoje. Inclusive, tem mais outra do lado. Então, amigo, aí a coisa começa a se tornar não complicada. Não tem solução. Saímos da Baixada de Jacarepaguá, Chapéu Mangueira. Outra bagunça, outro caos. As construções, literalmente, elas contrariam as leis da natureza. Né? Você observa a casa pendurada no precipício. Isso daí é outra tragédia anunciada. A cidade do Rio de Janeiro é uma fábrica de tragédias anunciadas. É uma fábrica cara, porque paga-se caro para morar nessa cidade, sem qualidade de vida. Ali, isso daí também no Chapéu Mangueira, em Copacabana, de frente para o mar, bonita a vista, só que tem um morro atrás, doido para cobrar a fatura. Bom, ocupação desordenada, nós falamos do esgoto, e nós também temos associado, isso daqui é o pavãozinho, e o nosso lixão vertical. Aqui vocês observam. São toneladas e mais toneladas de resíduos domésticos lançados morro abaixo. Isso daí, quando chove, sai por trás daquela praça Saracubicheque e vai parar na Praia de Copacabana. Praia de Copacabana, cartão postal, pelo menos isso a gente devia tratar melhor, né, para enganar os turistas, mas nem isso. Bom, então o que a gente observa, isso é a Cidade de Deus, as comunidades, o crescimento urbano desordenado cresce como uma metástase no tecido socioambiental da cidade, um tecido já naturalmente vulnerável, vou repetir isso várias vezes. À vista de Rio das Pedras, aí tem um rio que passa aí dentro, por isso que dá o nome da comunidade. E eu queria dizer uma coisa que é importante. Vocês podem dizer, pô, favelado é brabo, né? Pobre é uma tristeza. Não, mas não é só pobre, não. Aqui, na Lagoa da Tijuca, atrás de empreendimentos onde não há favela e há despejo de esgoto. Inclusive, eu estou sendo processado por não ser cúmplice de um desses despejos de esgoto. Porque no Brasil, você não ser cúmplice de problemas de natureza ambiental é um crime inafiançável. A honra do degradador está acima de qualquer suspeita. Então, a gente observa aqui a mancha de esgoto jorrando. Aqui a água. Isso não é petróleo. Petróleo é lá no litoral nordestino. Dizem que vem de um navio alemão afundado, né, em 1944.
né? Outros dizem que é um ataque venezuelano. Daqui a pouco vão dizer que é um ataque alienígena. Tudo bem, vamos aguardar, né? O importante é saber que o governo brasileiro esperou quase um mês para tomar alguma atitude. Agora, enfim. Então, isso não é óleo, isso é esgoto lançado numa área onde não há favela. Então, eu digo que, no Rio de Janeiro, a degradação é democrática. Ela não é uma qualidade, uma especificidade de uma classe social. Não. Todos temos o direito, amplo direito, de degradar, ricos, pobres e miseráveis. Porque o Rio de Janeiro se identifica muito com aquela forma de pensar do Brasil colônia. Nós somos uma colônia de exploração em relação aos nossos recursos naturais. Nós gostamos de usar e abusar até o esgotamento desses recursos. E o Rio de Janeiro é reflexo, é o espelho desse tipo de comportamento cultural. Aí, o resultado é esse. A região metropolitana do Rio de Janeiro, se eu contar dos 44 rios, a grosso modo, 5 são rios. O resto é tudo valão de esgoto. Isso daí é na Baixada de Jacarepaguá. Tá? Aquela Baixada de Jacarepaguá do Sertão Carioca de 1936. Nós conseguimos, em menos de 80 anos, gerarmos um quadro de degradação comparável ou pior do que a Baía de Guanabara. Não é por falta de informação, é pela cultura do pau-brasil, de usar até acabar, obter o máximo lucro possível e imaginável no menor prazo possível e gastando o mínimo. Essa é a cultura desse país, em termos ambientais. Ah, mas eu não penso assim. Você pode não pensar, mas a sociedade pensa. Porque se não pensasse, se revoltaria. Não é aquela caminhada pela Amazônia em plena Ipanema, com formadores de opinião. Não. É outra história. É outra história. Aí, aqui a gente vê esgoto vindo do Arroio Fundo, a lagoa do Camorim, verde, abacate, cianobactéria. O que é cianobactéria? É um micro-organismo que se desenvolve em águas completamente degradadas, como é o sistema lagunar da Baixada de Jacarepaguá, e, dependendo da espécie, pode produzir uma toxina. No caso daí, é a microcistina, que é hepatotóxica, que é acumulativa e causa câncer de fígado. Ou seja, toda a fauna da Baixada de Jacarepaguá, eu queria saber com que direito nós nos damos esse direito de sentenciar a fauna inteira, milhares, milhões de organismos, a viverem nessa pocilga contaminada. Por quê? Em detrimento de uma minoria que se beneficia. O Rio Não, esse aqui é o Rio Itanhangá, esgoto puro. Arroio Pavuna, entre o Hospital Sara e o Rio 2, isso é 24 horas por dia. Esse cheiro de podre. Tudo é crime, hein? No Brasil tem lei para tudo. Tudo é crime, crime ambiental. Agora, falou em saneamento, todo mundo faz de conta que não é consigo. Não, deixa isso para lá e tal. E toda essa porcaria vai para onde? Na praia. A praia é o principal ativo econômico ambiental da cidade do Rio de Janeiro. O atual governador fala muito em turismo. E eu, paralelamente, aviso a ele que, se não houver tratamento de esgoto, não houver ordenação do uso do solo, não tem o que vender para o turista, a não ser aquelas imagens de Photoshop. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui o tamanho do prejuízo. Isso é toda a maré baixa, isso é como nós tratamos na cidade do Rio de Janeiro, principal metrópole turística brasileira, os nossos ecossistemas mais valiosos do ponto de vista econômico. A praia. O cara vai para a praia e pega o quê? Pode pegar uma micose, uma hepatite, sabe-se lá o que pode pegar. Aí, água clarinha. Eu moro no Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, pago um IPTU altíssimo para ter uma praia parecida com a Baía de Guanabara. Vocês acham que há alguma revolta, alguma mobilização? Está todo mundo satisfeito. Parece que todo mundo tem o rabo preso. Então, veja bem, como não são todos que têm o rabo preso,
Isso é uma forma cultural do brasileiro pensar. Aqui. Isso não é novidade. Na Praia de Copacabana tem essa língua negra que faz até aniversário. Lá, como é que se chama? É no Leme. Aí vem lá do Chapéu... vem do Chapéu Mangueira. E eu com isso? Resolva. Você não recebe para isso? Você não monopoliza o serviço de água e esgoto? Se mexa. Mas não tem nenhum poder, não há nenhum poder no Rio de Janeiro que coloque a estatal para funcionar como ela deveria. Que é uma empresa estratégica. É uma empresa estratégica, fornece água e trata o esgoto. Mas não. A empresa dá lucro. As praias estão contaminadas. E a população está calma, tranquila, escondida debaixo da cama. Bom, aí voltando à Baixada de Jacarepaguá, nós temos o reflexo no sistema de drenagem. O sistema de drenagem, a Lagoa da Tijuca, praticamente transformado num canal raso, com 6,5 milhões de metros cúbicos de lama e lixo, porque tudo aquilo que você faz na bacia hidrográfica, nos rios, transformando em valões de lixo, esgoto, se reflete nesse ecossistema, que é um ecossistema de vida relativamente curta, mas que, quando o homem intervém no sentido de acelerar a sua morte. Desculpe que a minha filha está ligando. Aqui a vista geral da Lagoa da Tijuca e o próximo grande palco de tragédia socioambiental. A próxima chuva torrencial que culminar junto com maré alta, e aí vamos botar a culpa em Iemanjá e em São Pedro, né, porque ninguém aqui no Rio de Janeiro tem culpa de nada, né? No máximo sou eu que sou culpado. Isso daqui vai inundar tudo. A Baixada de Jacarepaguá, mesmo antes das alterações climáticas, vai se transformar numa grande Praça da Bandeira. É só questão de tempo. Não é se, mas quando irá acontecer. Aqui, enormes línguas de sedimento associadas com milhares de metros cúbicos de lixo. Isso, gente, região olímpica. Vocês lembram aquela festa, né, que teve aqui? Pois é, em 2016. Isso daqui era um dos legados olímpicos. Ninguém está sendo questionado, nenhuma autoridade está sendo questionada. Com todo respeito, eu acho que a sociedade brasileira, eu costumo dizer nas minhas aulas que ser corno faz parte da vida amorosa, né? Agora, ser manso é opção. E me parece claro que a sociedade brasileira é corna e mansa, porque é uma atrás da outra, e nós temos a coragem de reeleger esses delinquentes. Tem gente que briga por causa desses delinquentes. E, enquanto isso, eu, como um espectador, um técnico privilegiado, né, vem acompanhando a degradação, ano após ano. Estou brigando por essas lagoas desde governo Brizola. Então, vocês vejam bem que o espectro político é o mais variado possível e nada mudou. Nada. Nem o viés ideológico de esquerda, de direita, de centro ou gandula. Ninguém está interessado nisso daqui. Ninguém. Bom, tem uma hora que a casa cai. Isso daqui é a chuva de 2010, Vargem Grande completamente debaixo d'água. Eliminação de gás sulfídrico e metano 24 horas por dia. A turma lá da península, às vezes, me liga, mas Catelli, a gente não está conseguindo respirar. Eu digo, amigo, siga o conselho do presidente. Faça um dia sim, um dia não. Se possível, não faça. Não faça. Vai morrer de constipação, mas resolve um problema, arruma outro, mas enfim. Né? Isso daqui, o que acontece? É um volume de matéria orgânica, aquela que a gente está pagando de água e esgoto, que, enfim, vai para dentro dos rios e dos rios para as lagoas, é muita matéria orgânica, é muito esgoto, não há mais oxigênio dentro da lagoa, e aí você tem a decomposição do esgoto por meio anaeróbico, com ausência de oxigênio. E os subprodutos são gás sulfídrico e metano, que é o cheiro de ovo podre, que nós sentimos no canal do Cunha, quando a gente chega na cidade maravilhosa do aeroporto internacional e bate com aquela fedentina,
na porta de entrada internacional da cidade. Só que nós conseguimos já exportar essa tecnologia da degradação da Baía de Guanabara para a Baixada de Jacarepaguá. Não, as garças são... Diz assim, Moscatelli, as garças gostam disso. Não gostam. Elas são parecidas com os seres humanos. Elas suportam a imundície, né? O problema é que elas não votam, e nós votamos. Aqui, a Lagoa da Tijuca, transformado num verdadeiro depósito, tem sofá, brinquedo, e aí você volta de novo para a questão da população. O poder público não faz seu trabalho direito, historicamente, e a população também é outra porcaria. Isso independente da classe social. Nós somos porcos, o carioca é um bicho porco. Vá numa praia, num domingo, uma praia de Zona Oeste, Barra da Tijuca, e veja o estado em que a praia é deixada. Somos porcos, né? Com todo o respeito aos suínos. Onde poderíamos ter atividades econômicas, como eu dou sempre o exemplo no estado da Flórida, no Everglades, né? Nós temos um Everglade aqui na cidade do Rio de Janeiro, a Baixada de Jacarepaguá. Nos Estados Unidos tem um parque chamado Gatorland, que é a terra dos jacarés, Jacarepaguá. O atual governador quer fazer a Disneyland em Guaratiba. Eu disse, consegui o zap dele, mandei para ele, eu digo, governador, nós temos um Everglade na porta de casa. Ele falou, ótima opção, ficou nisso, mas vou cobrar. Então, às vezes, parece que os governantes no Brasil, em vez de resolverem os problemas antigos, eles querem gerar novos problemas. Então, a atenção que os governantes têm dado para o novo autódromo, que vai ser construído na última formação florestal daquela região que é um inferno. A mesma atenção que eles dão para outros assuntos, se dessem para o sistema lagunar, 5% eu já me daria por satisfeito. Aí, isso daí é século XXI, Rio de Janeiro. Os caras jogam tudo. A Cidade de Deus joga tudo dentro do Arroio Fundo, o Anil joga tudo dentro do canal do Anil e vai parar tudo dentro da Lagoa da Tijuca. As pessoas são extremamente porcas. Mas não tem educação. Não, tudo bem, amigo, olha só. A parte educacional, beleza, mas eu estou vendo aqui, quem não vota e quem não paga imposto, portanto, é descartável. Eu sou biólogo, eu sou ecólogo, eu tenho que me posicionar. Eu estou só alertando que, do jeito que a gente faz, a gente está promovendo um ecocídio na cidade do Rio de Janeiro. Potencial ecoturístico, né? Em vez de ficar catando lixo, que eu gasto 70% do meu tempo catando lixo para recuperar as áreas de manguezal, podia estar ganhando dinheiro com turista, tirando fotografia, que é uma das atividades que gera mais recursos em outros países. Jacaré no esgoto. Tem lá, você vai na Flórida, tira fotografia com o jacaré, $5. Plec. Cada jacaré que eu vejo no esgoto, eu vejo quantos dólares eu estou perdendo. Peixes. Peixe também precisa de oxigênio. Infelizmente, eu não sei se alguém passou por uma situação semelhante, mas as nossas lagoas são Auschwitz ambiental. Porque os animais não respiram, morrem sufocados. E aí, isso daí é gordura de peixe morto. Comida transformada em lixo. Os animais maiores, como as capivaras, aqueles que resistem, morrem por intoxicação da água. E não são poucas que morrem. E o ser humano está morrendo também. Porque o mesmo gás sulfídrico, a mesma toxina que mata os animais, também mata o ser humano. Ele pode nem saber que ele está morrendo daquele tipo de degradação, mas ele está morrendo devido a esse tipo de ecocídio que ele vem praticando. Bom, aí vamos chegar na Baía de Guanabara. Baía de Guanabara, uma coisa interessante, quando o político tem interesse é uma maravilha, acontece. Então, a recuperação da região portuária era uma prioridade do ex-prefeito. E aconteceu. Ele desmontou a perimetral e a área, apesar de estar sendo
tendo uma manutenção precária, é uma área que foi recuperada do ponto de vista urbanístico. Parabéns ao prefeito. Só que parou aí. Porque quando você vai ver o saneamento, isso é a Praia de Botafogo. É esgoto puro. Quando você olha o Porto do Rio de Janeiro, você tem o Porto Maravilha e aqui é o Cocô Maravilha. Aqui é o Canal do Mangue. Canal do Mangue. Então, é inexplicável, é uma questão já freudiana, porque o carioca odeia a questão do saneamento, né? E sem saneamento, você tem esse quadro apocalíptico. Olha lá, esgoto por toda a área. A área que recebe os transatlânticos durante o verão. Ou seja, esquece o meio ambiente. Se você pensar economicamente, isso é tudo improdutivo. Crescimento urbano desordenado, da mesma forma que acontece na Baixada de Jacarepaguá e sem Duque de Caxias, as construções avançando nas margens do rio Sarapuí, os lixões avançando sobre os manguezais da Baía de Guanabara, que depois vão se tornar favelas. Aí, tudo protegido por lei. Moscatelli, e o saneamento, o programa de despoluição da Baía de Guanabara, o PISAN e o... Olha só, gente, isso daí é outra máquina de fazer dinheiro. Tá? Gastou-se coisa de $1 bilhão, cada um tem um número, vamos nos amarrar a $1 bilhão. Construiu-se, só como exemplo, essa estação de tratamento da Alegria, que na verdade devia se chamar Tristeza. E aqui, olha só, metade do equipamento está morto, nunca usou para absolutamente nada. Tem até a Mata Atlântica crescendo dentro dos sistemas de tratamento. E nada. Isso foi denunciado para o mundo inteiro. Não acontece nada. Nada. E aí, você tem água limpa, se você quiser, tem no Aquarrio, né, aqueles aquários muito bonitos, ou aqui no Piscinão de Ramos. Porque água limpa na Baía de Guanabara, por enquanto, sem perspectiva. E aqueles dois homens que estavam navegando na Lagoa da Tijuca, no meio do esgoto, em frente a Rio das Pedras, a mesma coisa acontece na Baía de Guanabara. Os mais pobres, só para variar, se lascando solenemente. Mudanças climáticas. Mudanças climáticas. Bom, aí a gente tem, em 2019, as chuvas torrenciais, 3 ou 4 chuvas torrenciais, que abalaram sistematicamente a cidade do Rio de Janeiro, principalmente no maciço da Tijuca, na face voltada para o Oceano Atlântico. Nessa daí já morreram várias pessoas dentro de um ônibus. Aí foram 24 mortos na Muzema. E aqui foram tragédias que não se materializaram por pouco, que são aqueles deslizamentos no Vidigal, na região da Niemeyer, avenida que está bloqueada, interditada até hoje. Ou seja, se não colocarmos a questão climática na vida da cidade do Rio de Janeiro, ela já está no limiar da inviabilidade econômica. Se nós colocarmos a questão climática como uma nova variável, aí eu não sei onde vai parar. Então, vai depender exclusivamente da boa vontade de Iemanjá e de São Pedro. Porque, da parte do seu filho pródigo, não há a menor boa vontade de se adequar à nova realidade. Aí, o tobogã, né, as casas no Vidigal, as casas que foram demolidas, não desceram porque não era o momento, né? Não, aqui era um lançamento, aqui era um ponto onde eles desovavam carros roubados e havia lançamento de esgoto. Então o terreno acumulou e teve um dia que ele veio cobrar a fatura. Bom, eu fiz um sobrevoo, depois, especificamente para observar os desmoronamentos, os escorregamentos na Avenida Niemeyer, encaminhei esse vídeo para o braço direito do atual prefeito e
para a Rede Globo, né? O atual prefeito disse que um biólogo que não entende muito do assunto estava fazendo terrorismo e que tinha tirado algumas fotos da internet. As fotos são minhas, são fotos primárias, vídeos primários, e eu não fiz pressão nenhuma no Ministério Público, só entreguei as imagens à imprensa. Bom, vocês observem... Opa, peraí, um instantinho, a bateria está acabando. Nem ela mais aguenta. Aqui, o tamanho das pedras, isso depois de detonadas. Então, vocês imaginem o risco. Depois do sobrevoo, eu informei a toda a minha família que ninguém passava pela Niemeyer. Mas alertei também a sociedade à gravidade da situação. E aí, sofri o esculacho público do senhor prefeito. Bom, consequência de tudo isso, você tem o comprometimento, novamente, das praias. Chama a atenção que, nesse trecho em especial, não havia ocupação urbana. Então, vocês vejam que, mesmo com a mata intacta, o volume, o potencial de chuva foi tão grande que ela não aguentou. Então, a gente pode estar vivendo uma nova realidade, em que essa vida mansa que a gente tinha de ocupar de forma desordenada, em degradar de forma irresponsável, encostas, baixadas, acabou. Vamos ver o próximo verão. Prioridades. Cada um tem um número. Esse mesmo lugar, esse mesmo país, o lugar onde eu moro, gastou só no Maracanã, para as obras da Copa do Mundo, 1 bilhão e 600 milhões. Outros dizem 2 bilhões, cada um tem um número. Vamos ficar com o número do meio. 1 bilhão e 600 milhões. 1 bilhão e 600 milhões era dinheiro mais do que suficiente para recuperar todo o sistema lagunar da Baixada de Jacarepaguá, toda a bacia hidrográfica e sobrar bastante dinheiro para a Baía de Guanabara. Não. Preferiram gastar nisso daí. Sendo que, para os Jogos Pan-Americanos, já tinham gastado uma fortuna. Aí desmontaram e remontaram. É um lugar que não tem prioridade. Os governos não têm prioridade. E a sociedade não cobra essas prioridades. Jogos Olímpicos. 40 bilhões de reais em recursos públicos e privados. Legados olímpicos ambientais? Nenhum. Conseguiram plantar as árvores que já estavam saindo andando o mês passado, ou essa semana passada, graças à atuação do atual secretário municipal de Meio Ambiente. Ex-secretário. Eu preciso de uma bateria. Apagou. Eu acho que nem ele resistiu a tanta desgraça. A pedido, eu gostaria de deixar claro que essa questão... Opa, será que eu botei? Essa mesma situação que nós vemos na cidade do Rio de Janeiro, ela é multiplicável na primeira metrópole brasileira, que é São Paulo. A cada chuva, a cidade fica debaixo da água. O Rio Pinheiros e o Tietê são valões de esgoto. Se você olha para o Nordeste, as chuvas que chegam a Salvador, a Aracaju, também geram o mesmo impacto. O impacto aqui é muito maior porque tem muito mais gente apinhada nas encostas, nas baixadas. Então, quando se fala no Rio de Janeiro, eu gostaria que vocês entendessem que isso é no Brasil inteiro. Nós vivemos em cima de uma grande bomba relógio ambiental, que temos exemplos. Os incêndios da Amazônia, mas todo ano tem incêndio. Não, tudo bem, mas é vergonhoso que tenha. É vergonhoso que milhares de metros quadrados antes fosse, milhares de quilômetros quadrados sejam transformados em pasto ou em áreas para retirada de madeira. Quando nós sabemos que a floresta amazônica, entre outros grandes biomas, são os sistemas de termorregulação planetário. Não, é o pulmão. Não tem nada a ver com o pulmão. O pulmão são os oceanos.
a grande importância da floresta amazônica é questão climática, é de termorregulação. Ah, mas eu não acredito. Bom, cada um acredita no que quiser. O meu compromisso é com a vida e com as próximas gerações. Oi. Agora, como é que faz para funcionar esse troço? Um momentinho só, por favor. Qual é o meu auxiliar técnico para assuntos aleatórios? Por gentileza. Isso. Eu agradeço muito sempre a oportunidade para dar essas palestras, mas eu confesso a vocês que é profundamente estressante para mim, como técnico, como biólogo, porque eu, infelizmente, biólogo é estudar a vida. Eu me tornei um necrólogo. Eu só vejo coisa morta, desde simples organismos até ecossistemas inteiros. Bom, então nós temos os 40 bilhões aqui das Olimpíadas e legados ambientais, efetivamente, nenhum. Isso aí são as forças ocultas. Bom, aqui, a nível municipal, aquele ex-prefeito que gostava dos factoides, criou. Eu já fui lá, achei muito bonito, mas eu tenho teatro municipal, eu não precisava de uma outra casa de espetáculos dessa dimensão e ao custo de R$1 bilhão. Isso daí, muito bonito, acho legal. Né? Mas eu tenho o teatro municipal, eu tenho um sistema de lagoas podres que poderiam estar gerando emprego, isso daí me gera custo para o município. E fica por assim mesmo. Inclusive, já foi reeleito para vereador. Então, amigos, fica complicado. Bom, enquanto as prioridades governamentais são essas, eu fazendo as contas aqui, são 40 bilhões, por volta de 50 bilhões de reais, o futuro se aproxima, as causas de degradação continuam a todo vapor, os desabamentos e as mortes continuam, e aquilo que num dia está em perfeito estado, num dia após a chuva, é o próprio caos. A nossa vida é muito tênue. Eu estou aqui falando, não sei se o dia seguinte, eu quando voltar para casa, eu vou estar inteiro. Então, a vida é uma coisa muito sutil. Mas parece que essa nossa relação predatória com o ambiente nos tornou extremamente toscos, agressivos, suicidas. Essas são as bombas relógio que estão aguardando as próximas chuvas atrás da Muzema. Em Moscatelli, além de você fazer palestra, o que você faz? Olha só, eu já estou de cabelo branco, tá? Ali em cima eu já estou de cabelo preto ainda, né? Ainda acreditava numa porção de coisa que eu não acredito mais. Estou aqui com candidatos à eleição passada, toda eleição ao município do Rio de Janeiro, eu convido os candidatos, vários não vêm, geralmente aqueles que vencem, né? Aqueles que estão na rebarba vão lá me ouvir. Faço manifestações de todo tipo, questionando, encaminhando representações ao Ministério Público Estadual e Federal. Vou à imprensa internacional denunciar o descaso das autoridades públicas brasileiras. Costuma-se dizer, vá se queixar o Papa. Né? E, diante disso, procurei a arquidiocese, falei com o arcebispo, tentando falar com o Papa. Queria entregar lá o documento para ele, dizendo que ele é Papa Francisco, né, os animais, a preocupação pela Amazônia, falar que o bioma Mata Atlântica está sendo dizimado na cidade do Rio de Janeiro. Que as autoridades públicas brasileiras, apesar de cristãs, né, elas têm um cristianismo voltado só para o ser humano, porque para o resto é dominar enfim. Então, mas não consegui falar com o Papa. Fui à Câmara dos Vereadores, informar das próximas tragédias que estão para acontecer, mas, de fato, eu não vejo acontecer nada. Então, eu vou para o Judiciário, vou para o Legislativo, vou para o Executivo, vou para a imprensa, vou para a sociedade, não acontece nada.
Até a próxima tragédia. Dia 18 do 10, sexta-feira que vem, estarei fazendo audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, com todas as autoridades, com alguns delinquentes ambientais, dizendo, olha, eu sei que para vocês não pega nada. Eu sei, não precisa nem ficar zangado, né? Agora, eu só estou alertando que nós estamos rumando para uma tragédia, novas tragédias. E não precisa ser médium para saber isso. É simplesmente ser um pouquinho inteligente. Então, dia 18, às 13h30, audiência pública. Mais uma. Bom, e refletindo por que isso não gera uma reação, porque o carioca ele apresenta um problema, talvez no DNA, ou talvez na água que é distribuída, né? Deve ter uma mistura de Rivotril, alguma coisa, né, que torna o carioca meio apático para determinados assuntos. A gente observa que em alguns ecossistemas existe um termo chamado resiliência, que é o quê? Tomar pancada e voltar a reagir. Isso é maravilhoso, só que o carioca tem uma resiliência patológica. Ele aceita o inaceitável. Ele aceita os absurdos, um atrás do outro, e não reage. Não reage. Eventualmente reage por 20 centavos por causa do ônibus, bota fogo na cidade, depois também volta a dormir. E sabe-se lá quando vai acordar. Então, eu acho que já é uma questão, eu sou ecólogo, né? Eu não tenho conhecimento em psiquiatria, não sou sociólogo nem pai de santo, mas isso daí já exige uma abordagem espiritual. Porque parece que o destino dessa cidade é ser destruída pelo carioca. Ali. Então, um exemplo. Olha lá, os caras de stand-up no meio da cianobactéria. Esse aí já deve estar até com problema de hepatite, não sabe. Né? O outro, o shit boy, né? Ali, com a sua motoneta dentro da água, no meio do esgoto. Parece que a degradação, da mesma forma que a bala perdida, foi incorporada à rotina carioca. É assim mesmo. E isso é assim mesmo na Amazônia. Não, as queimadas é isso mesmo, são duas... O quê? Só uma França a gente queimou? Normalmente a gente queima uma Europa inteira. É essa forma de pensamento brasileira, não é só carioca. Estou terminando. E parece que o brasileiro tem essa resiliência patológica. O exemplo do Museu Nacional, quantas matérias a gente assistiu na televisão que as instalações do Museu Nacional estavam uma verdadeira pindaíba, que era para acontecer em qualquer momento. Pegou fogo. Aí todo mundo fica se olhando. Era previsível. Eu fui com a minha família lá, saí deprimido lá de dentro. Eu digo, nunca mais volto nesse negócio. Como é que o Museu Nacional pode ser tratado como uma pocilga? Meteram fogo. Depois você tem o Rio Doce, o maior acidente numa bacia hidrográfica do planeta. Até hoje não sei ninguém que eu saiba foi preso. Foram indiciados e tal. Vocês sabem que com bons advogados a gente ressuscita até Lázaro nesse país. E serviu para aprender alguma coisa? Nada, veio Brumadinho. Aí tem 270 mortos, os bombeiros estão catando, gente morta até hoje. Alguém preso? Não. A empresa responsável por essas tragédias faz propaganda em horário nobre, dando resposta à sociedade. Isso é falta de vergonha na cara, né? Não é uma falta de vergonha na cara, tanto de quem assiste, de quanto quem paga. Bom, a pergunta é a seguinte, a gente vai precisar nesse ponto chegar a esse ponto extremo, apocalíptico, para aí, nossa, os climatologistas tinham razão. Aí, gente, provavelmente a gente não vai estar mais aqui, serão nossos filhos, nossos netos. Então, cabe a nós. Eu sempre ouço muito, não, a educação das crianças... Amigo, já era. As crianças vão colher toda a irresponsabilidade dos últimos 100, 200 anos. As alterações climáticas, elas são acumulativas. É que nem um petroleiro, ele não muda a direção de uma hora para outra. É lenta essa modificação. Essa mudança já devia estar acontecendo.
E o Brasil tem sido exemplo de não mudança no comportamento social e governamental, porque um é reflexo do outro. E aí eu vivo o complexo de Cassandra. Lembra aquela história de Cassandra? Tinha a capacidade de prever as tragédias, mas não conseguia convencer ninguém. Eu vivo esse problema. E para ninguém ficar muito deprimido, sair daqui e encher a cara, eu queria dar um alento. Esse Mário Moscatelli daí era outubro de 1989, quando eu resolvi recuperar os manguezais da Lagoa Rodrigo de Freitas, por conta própria. Tinha um mangue móvel, que era a Marajó do meu pai, que eu usava para transportar as mudas que eu trazia de Angra dos Reis, de áreas degradadas, para plantar nas margens da lagoa. Nesse sábado, às 10 horas, eu vou estar comemorando 30 anos. Um esforço que eu dedico aos meus pais italianos, a Maria e a Giuseppe, uma napoletana e um friulano, que nunca viram manguezal na vida, mas nunca duvidaram da importância que eu dava para a questão ambiental e para os manguezais. E a questão da Lagoa Rodrigo de Freitas, é importante que se diga, é o exemplo que nós podemos reverter todo o processo de degradação que assola a cidade do Rio de Janeiro, que assola a região metropolitana, que assola o país, a forma predatória que nós gerimos os recursos naturais. Que quando a sociedade, em 2000, 2001, quando tiveram as grandes mortandades, e eu era assessor do secretário de Estado, e entreguei toda a diretoria da estatal que poluía à Polícia Federal. Perdi o cargo, é óbvio. Mas, de qualquer forma, tanto que me chamavam de Mário Maluco, em vez de Mário Moscatelli. Entreguei a diretoria toda à Polícia Federal, as pessoas se mobilizaram, nós fizemos os grandes abraços, e em 2016, o único ecossistema em condições, em padrões nacionais, para as Olimpíadas, era a Lagoa Rodrigo de Freitas. Não foi dinheiro de nenhum multimilionário, que agora está preso, que recuperou a Lagoa Rodrigo de Freitas. Foi a sociedade que se mobilizou, que agiu, que pressionou, e a estatal foi obrigada a assinar um termo de ajuste de conduta e que a obrigou a recuperar o sistema de tratamento de esgoto da região. Então, é possível. É possível, porque quando eu nasci, eu lembro da lagoa, a lembrança que eu tenho é mortandade de peixe. Até o dia em que a sociedade disse, chega! Então, o que está nos faltando para dizer chega? Essa gente é empregada nossa. Eles não, quer dizer, na verdade, eles pertencem a uma casta, vivem no Brasil colonial, mas nós estamos no século XXI. Nós temos de exigir dessa gente prioridade. E o símbolo dessa prioridade é biodiversidade. Eu tenho vários inquilinos lá no manguezal, tenho frangos d'água, todos animais que desapareceram durante o processo de degradação, de encolhimento da Lagoa Rodrigo de Freitas e que retornaram com a recuperação dos seus manguezais e com a recuperação do espelho d'água da lagoa. Uma luta que não terminou e que nunca vai terminar. A luta pelo meio ambiente não termina, porque nós sempre teremos uma sociedade, ou parte dela, ou parte do poder público, ou parte do poder econômico, querendo tirar o máximo no menor prazo possível e degradando. E para isso que gente como eu, como vocês, precisamos, todos nós, precisamos agir de forma contundente. Perdemos tempo demais em conversa. Não sei nem se nós temos ainda tempo, mas isso a gente deve para as futuras gerações. Muito obrigado. Muito obrigado, Mário. Muito encorajador, mas... É por isso que eu vim até com uma coisa de guerra, né? Eu estou aqui militarizado. Mas a intenção deste ciclo é exatamente isso, chamar a atenção, olhar para frente e ver o que a gente, né, pode e deve fazer. Então, eu lhe agradeço muito e anuncio a próxima palestra do ciclo, que será no dia 17,
no mesmo horário, mesmo local, e que será pronunciada pelo economista Cláudio Freystack, e terá como título A Economia Brasileira na Era da Incerteza. Também no dia 29, teremos o seminário Brasil-Brasis, às 17h30, com um título que repete um pouco o que nós estamos fazendo aqui, Brasil, País Sem Futuro, interrogação, com participação de Armando Castelar e Roberto da Mata. Muito obrigado a todos pela presença e até a próxima conversa. Tem um rapaz querendo falar. Lamento, nós não temos a prática de É simples. Por favor, sou muito rápido, porque realmente não é a nossa prática. Claro. É a nossa prática, né? Tá bom. Eu te respondo, então, daqui a pouco, aí fora. Tá bom? Registra a pergunta. Tá bom, tá ótimo. Próxima vez que você vier. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Um grande abraço.